Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Está no ar mais um episódio do ConstruiCast. Hoje eu vou conversar com o Márcio Gozzi, ele é sócio-diretor da Reinstall. Vamos falar sobre a obra de revitalização do calçadão de Osasco. Márcio, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço, Paulo, o convite. É um prazer poder falar um pouquinho desse projeto muito bacana aí que a gente teve a honra de participar, ter um pouquinho do nosso trabalho lá. Márcio, antes de falar propriamente do projeto, eu queria que você falasse um pouquinho como que você foi inserido aí no mercado de construção, enfim, de engenharia, já que a gente vai conversar não só, né, do projeto e também falar um pouco do mercado, dos desafios que você enfrenta aí no dia a dia, enfim. Certo. Eu nasci já em família de engenheiro, meu pai é engenheiro mecânico e tem uma indústria de esquadrias de alumínio onde eu cresci. Ia lá desde criança, ficava lá bisbilhotando as áreas e sempre tive o interesse, né, em fábrica, obra. E em 2002 iniciei os trabalhos lá, ainda bem jovem. Comecei na parte de fábrica, então fazia alguns servicinhos de fábrica. Fui para almoxarifado, fui para compras, fui para vendas. Pode dizer que eu rodei bem ali as áreas e isso me ajudou bastante, além de criar mais gosto pelo negócio, também de ter um conhecimento, uma bagagem aí que me auxiliasse hoje na atual situação, poder realmente entender um pouquinho mais para ajudar a resolver as dificuldades do dia a dia, vamos dizer assim. Porque você passou por toda a etapa, né? Ou seja, você, desde o chão de fábrica, enfim, as dificuldades ali da fábrica até as dificuldades que acontecem ali no dia a dia de obra. Sim. A gente brinca que a fabricação e instalação de esquadria de alumínio é um Lego. Você vai montando as peças, vai achando, vendo as dificuldades, achando as soluções, adequando aos projetos, né, fazendo toda essa engenharia aí acontecer e que no final tenha um resultado satisfatório que atenda a todas as necessidades, tudo direitinho que o projeto exige. Tá, então é importante para quem está assistindo, a gente está colocando algumas fotos para contextualizar um pouco do que a gente está falando, tá? Agora eu queria que você falasse um pouco para iniciar, falar do número da quantidade de alumínio e de vidro que foi utilizado nesse projeto. Infelizmente não temos o número de estrutura metálica que foi utilizado, mas só para contextualizar antes de você, de fato, começar a falar aí dos desafios desse projeto. E do tempo de execução, que é muito importante. Legal. Começando frisando um ponto que é fundamental, que é a parte de projeto. Então a gente teve aí aproximadamente 3 meses de desenvolvimento de projeto, onde a gente viu a expectativa do arquiteto no projeto, que fez um projeto maravilhoso, só que tem que acontecer, tem que executar e tem que dar certo. Então a gente foi identificando as dificuldades, achando as soluções, pensando ponto a ponto para que a coisa acontecesse de uma maneira tranquila, menos trabalhosa, vamos dizer assim, possível. Então foram aproximadamente 3 meses de projeto. Material, a gente usou lá aproximadamente 40 mil quilos de alumínio. Vidro, foram 1.340 peças de vidro, um vidro laminado refletivo de 12 milímetros, refletivo para poder realmente conter o calor também do sol para quem passasse por baixo da cobertura. Questão de silicone estrutural, que é o que fez o que a gente usou para selar e garantir toda a vedação da cobertura, foram mais de 4 mil tubos de silicone, sachês de silicone. A gente tem uma área de estrutura de alumínio de quase 4 mil metros e de cobertura quase 3 mil metros. Por que essa diferença? Porque a estrutura ela tem os trechos laterais que se alternam entre vazio e barrote, para também ter aquele visual, quando você olha por baixo e por cima, uma coisa realmente com riqueza de arquitetura na cobertura. Não é meramente uma cobertura, ela tem todo
um contexto Ela de... tem uma função, né, arquitetônica ali para aquele espaço, né? Perfeito. Teve até uma preocupação do arquiteto na questão das palmeiras, tudo mais. Então a palmeira não podia coincidir no módulo que tem a barrote, porque não ia ter como passar. Teve vários detalhes assim que a gente foi se atentando e ajustando no decorrer da obra. A questão de estrutura, como eu falei antes, a logística foi um ponto fundamental para a gente pensar e tomar muito cuidado. A gente estava no calçadão de Osasco. O fluxo de gente lá é imenso. Isso tem que ser, dentro do possível, menos traumatizante para a população. Então, a gente pensou em módulos menores, entregues na obra de uma maneira periódica. Então, a gente não chegou lá com uma carreta de material. Não, a gente foi fazendo várias entregas, né, de 2 a 3 por semana para ir dando serviço sem parar o pessoal e atendendo a expectativa também da obra de prazo. Para falar um pouquinho do desafio, né, de executar uma obra no meio de um centro como aquele que é o Calçadão de Osasco, ali, onde você tem muitas lojas, sim, você está próximo ali à estação, né, então você tem um fluxo ali de gente muito grande e ali na época você tinha também um problema de usuários, né? Que poderia também acabar... Enfim, se você traz muitos materiais, essas pessoas acabam... Sei lá, de repente podiam levar embora, enfim. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco de forma mais detalhada desse processo de execução. Certo. Da importância do planejamento, principalmente da logística de material, né? Como que eu planejo ali uma logística para fazer com que eu execute essa obra num período tão curto. Foram o quê? 4, 5 meses de obra da nossa parte, né? Que quando a gente entrou já estava com a estrutura metálica praticamente pronta, que é um trabalho bem complexo lá, tão quanto ou mais que o nosso. Então, ele já tinha esse período. Então, da nossa parte lá do grosso, foram aproximadamente 5 meses de obra. Mas vocês foram trabalhando em paralelo? Por exemplo, quando a estrutura metálica vinha avançando, vocês já vinham com outra frente? Ou primeiro foi executado toda a parte de estrutura metálica e depois vocês trabalharam a parte de alumínio e do vidro? Na verdade, quando a gente entrou na obra em agosto de 2021, a parte de estrutura metálica estava, diria que aí 80%, 90% concluída, uns 80%. Porque o meu trabalho foi muito mais rápido. A minha parte de execução, ela era muito mais prática e rápida de fazer do que a da metálica. Então, se eu entrasse muito antes, ia chegar um momento que eu ia estar parado. Entendi. Né? Então, e como a minha estrutura é alumínio, eu tive o vidro também, são materiais sensíveis. Então, não poderia ter nenhum serviço grosso de solda, pintura, próximo à minha estrutura de alumínio com vidro. Então, a gente foi esperando e na hora certa, que foi no mês de agosto, a gente deu início à atividade e aí a gente teve campo para trabalhar com bastante frente de trabalho, fazendo um cronograma, né, bem justo para poder realmente não passar do prazo combinado. O que você me perguntou sobre a questão de segurança, realmente... Essa questão de logística que é muito importante, né? Para que eu chego com o material e esse material já vai sendo ali aplicado onde tem que ficar, enfim. Exatamente, a meta era essa. Era, se possível, até um caminhão por dia para não ter material no chão. Porque à noite, enquanto o calçadão não estava com a iluminação que tem hoje, que é uma super iluminação, tudo mais, tinha muito usuário, a partir de umas 7, 8 horas da noite, o volume de usuário de droga, moradores de rua, que não estavam lá só para dormir, tudo mais, era grande. Então a preocupação nossa era enorme. Então a gente foi levando o material conforme a necessidade, tinha uma área isolada para guardar o nosso material com segurança, tudo mais, porém o medo sempre existia, né? Então eu tive equipe trabalhando durante a noite também, então ferramenta, material, o alumínio, acho que todo mundo sabe que sim, é um material visado. Muito, muito visado, né? Sim. Para sucata, o pessoal vende e realmente quem compra também a sucata não está preocupado de onde veio. Mas enfim, graças a Deus, o nosso número de furto lá foi 0 da minha parte, né? Não tivemos problema nenhum e conseguimos abastecer o pessoal de instalação, ninguém ficou parado por falta de material e também não ficou material lá dando sopa para
ter risco de roubo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né, de executar. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo algumas imagens, né? Essas ligações aí, por exemplo, entre o perfil inferior e o vidro. Quem está acompanhando está vendo que não tem nenhum perfil em cima do vidro, né? Ou seja, por cima da cobertura, o que deixa o projeto muito bonito, ou seja, visualmente ficou muito bonito. Então, como que foi essa parte, né, de montagem da estrutura entre a metálica, alumínio e o vidro? Paulo, a gente, como eu falei no período de projeto, a gente foi se atentando a todos os pontos. E essa cobertura, ela está a 8 metros de altura do piso. Então, não é tão alta assim, de uma maneira que quem está nos prédios não tivesse a vista, né? A visão. Então, a gente procurou ter um visual bacana, o mais limpo possível. E, normalmente, até alguns concorrentes na época sugeriram para o cliente a questão de tampa e contratampa. O que é isso? É um perfil base, onde entra depois o vidro, e por cima um outro perfil de alumínio fazendo esse sanduíche. Só para contextualizar, isso é usado muito em cobertura de policarbonato. Perfeito, exatamente. Você tem o perfil embaixo, a chapa de policarbonato e mais um segundo perfil fazendo essa vedação. Perfil de alumínio, perfeito. Então você imagina, vendo a vista aérea da cobertura, imaginar que toda a junta de vidro, todo o encontro de vidro com vidro, imaginar que fosse aplicado um perfil de alumínio ali, a vista ficaria uma coisa muito poluída. Além de acúmulo de sujeira, mais um ponto de acúmulo de sujeira, então mais manutenção, tudo mais. Então, diante disso, a gente falou, peraí, aqui é um ponto importante, vamos pensar o que vai ser feito para resolver e melhorar esse aspecto visual. E a gente acabou adotando a aplicação de silicone estrutural, que é o que é feito hoje em dia sempre foi feito em pele de vidro de prédio comercial. Então você vê aqueles prédios todo espelhado, na verdade o que é? Uma estrutura de alumínio, que está fixada na estrutura de concreto, os quadros de alumínio com vidro colado, na maioria das vezes com um silicone estrutural, que é o mesmo silicone que a gente usou na cobertura. Foi utilizado nessa cobertura. Perfeito. Então você tem juntas lá bem discretas, ainda pelo vidro ser um vidro refletivo, com silicone preto, fica uma coisa bem sutil, fazendo aquele pano de vidro ali, né? Uma vista, quando você olha assim, a cobertura de cima, parece que não tem fim. Então fica uma coisa bem leve. Quem está vendo aqui pelo YouTube está tendo a oportunidade de visualizar isso que está. Eu sou suspeita. Então... Eu sou suspeita, não falo, não dou muito minha opinião que não vale. Tá. E esse processo os vidros, na verdade, ele tem um tamanho padrão, ele tem uma fabricação padrão, ou em algum ponto dessa cobertura existem ali outras medidas de vidros? Na verdade, a estrutura metálica ela teve também um projeto. Claro, a gente está falando de estrutura metálica, tem 500 metros de comprimento, é uma coisa grande. Você garantir que milimetricamente vai estar, não tem como, é fisicamente impossível. Então a gente teve que trabalhar com algumas margens de tolerância. E na modulação dos vidros e também na otimização do corte do vidro, na produção do vidro e tudo mais, e na logística, a gente acabou adotando três medidas de vidro. Então, todos esses módulos são 268 módulos, com 5 vidros cada módulo, e a gente tem lá 3 tipos de vidro, que tem a composição e a ordem certinha. E isso distribuído ao longo da cobertura, a gente consegue com as juntas e tudo mais, ir ajustando e fazendo essa linha contínua de vidro, né? E esse vidro ele já vem separado de fábrica? Identificado, sim. Identificado. Quando a gente pegou e fechou o projeto, já tinha a medida dos vidros, então a gente passou quantas peças... a gente, na época, deu o nome de V1, V2 e V3. Então, você tem no projeto a paginação e a identificação do V1, V2 e V3. Então, o fabricante do vidro
Na hora que forneceu o vidro, ele já tinha a lista com medida, com identificação, e na etiqueta, na hora da montagem, você vai identificando e posicionando da maneira correta. E era importante também, quando a gente fala nessa questão do fornecimento do vidro, você ter parceiros, né? Tendo em vista que você tá se tratando de um projeto extremamente desafiador, então o parceiro ele tem que ali andar junto com vocês, né? Que estão ali na parte de instalação, enfim, porque senão não faz sentido, né? Na verdade, na construção, a gente não faz nada sozinho, né? Diria que ali a quantidade de gente envolvida e a fim de resolver foi muito grande, graças a Deus. E por isso que as coisas aconteceram direitinho. Tanto os fornecedores, quanto a parte de arquitetura, a parte de engenharia. Tudo, graças a Deus, andou super redondinho, todo mundo empenhado. Então, o pessoal do alumínio entregou tudo no prazo certo. O pessoal do vidro foi nota 10, tudo que a gente precisou. Tiveram pouquíssimas quebras de vidro. Então, estou falando que a gente teve 1.300... Lá na cobertura tem 1.340 peças. Eu acho que o número de peças quebradas não chegou a 10. Não é nada. Manuseando um vidro. Cada peça de vidro tem aproximadamente 2 metros de base e mais 2 metros de altura. Então são vidros grandes, pesados, laminado de 12 milímetros. São peças pesadas. Para uma obra desse porte, zero, basicamente. Zero. Né? Então a logística também do vidro foi fundamental e andou que nem um reloginho, uma coisa bem, bem certinha, graças a Deus. Então ali foi muita gente envolvida, muita gente comprometida, que deu o resultado que deu lá, graças a Deus. Márcio, e como que você, assim, né, você que viveu toda aquela experiência, ainda visita o local, você conhecia antes ali aquela região, como que você vê um projeto desse replicado, né, para outros centros aí, onde você, sei lá, que você tem ali a mesma situação de pessoas em situações de rua, por exemplo? Você acha que isso melhoraria um pouco essa questão até da estética aí dos grandes centros? Engraçado você perguntar isso, porque a gente, no final da execução do serviço, eu fiquei sabendo que tiveram algumas prefeituras que foram atrás de saber, de ter mais informação, porque realmente foi um diferencial, fez um diferencial pro bairro ali, para a região. Falar de revitalizar centros, bairros, isso é muito importante para poder realmente ir mudando aquela cultura, tentando fazer com que a própria população crie um pouco mais de ânimo, né? Então, assim, eu acho muito legal. Eu não sou da área pública, sou da área privada, mas você vive, né, o público. Acaba vivendo, né? Você acaba participando. Então, assim, eu falo pelo calçadão ali, e minha opinião particular, tá? Eu achei que realmente mudou muito ali a região, para as lojas. O pessoal, a prefeitura fez todo um trabalho ali de captação de água, tudo, que mudou realmente a condição do pessoal lá. Acabou resolvendo, né, algumas questões de alagamento, né, que existia ali naquela região, enfim. Sim, sim. Então teve todo esse benefício ainda para o pessoal, além de toda a estética e todo o bem-estar do pessoal que está lá. Márcio, e como que foi o trabalho, né, de execução entre arquitetura, engenharia, enfim, entre as partes envolvidas, né, que foi, eu falei um pouquinho antes da importância dos parceiros, né, dos fornecedores, mas essa parte de projeto, engenharia, enfim, como que foi esse processo, assim, antes, né, durante o planejamento e durante a obra? Como que foi essa interação entre as frentes? Paulo, a gente recebeu primeiro um projeto, né, de arquitetura base, onde tinha lá todo o conceito, que não mudou nada significativo, mas tinha lá alguns detalhes, questão de queda d'água, tudo mais, que a gente acabou começando a ficar um pouquinho esperto e atento e preocupado, né, em ter uma coisa que no final não tivesse dor de cabeça. Então, um exemplo, ali, o projeto inicial, cada triângulo, cada peça de vidro tinha uma queda d'água, que caía para um lado. Então, você imagina, 1.340 peças de vidro, cada uma jogando a água para um ângulo, canto. Né? Uma angulação diferente. Um ângulo. Então, você tem juntas de vidro em ângulos diferentes. Tudo isso cria a possibilidade do problema. Você entendeu? E a gente não quer esse problema. Então, a gente quer que tenha uma coisa estanque,
que a gente chama de estanque, ou seja, zero vazamento, zero dor de cabeça, que não saia do projeto, da arquitetura. Então, isso foi conversado, o pessoal, o escritório de arquitetura, o arquiteto que desenvolveu tudo isso, foi nota 1000, assim, foi um parceirão, então ele entendeu os problemas, isso é muito importante, tá? Porque às vezes o conceito do projeto, o arquiteto acaba se prendendo tanto nele que ele fica meio cabeça fechada ali, não aceita a opinião de quem vai executar. E não foi o caso. A gente foi expondo as situações e o pessoal, o arquiteto, foi super solícito em entender, em pensar junto, em ajudar a resolver. Então, isso contribuiu muito para que a coisa acontecesse. Porque ele aceitou, né, as suas contribuições, né? Tendo em vista que você quer executar a obra ali, enfim. Então, é muito importante essa abertura, né? Acho que entre arquitetura e, enfim... Isso e toda a frente, né, que vai executar aquela obra, enfim. Isso é fundamental. Se não tiver isso, realmente a coisa fica muito mais difícil do que já é. E nesse sentido eu tenho uma pergunta aqui, que veio da internet, que vai bem nessa questão. A pergunta a pessoa prefere não se identificar. Ela fala o seguinte: Márcio, você que está no dia a dia de obra, como que você lida com uma vaidade, né, dos arquitetos? E a pessoa gostaria que você falasse também se você tem algum case de um projeto que você já executou ou está executando, que você fala, cara, isso aqui vai trazer problemas futuros de manutenção. Então, você tem aí algum case para falar sobre essa pergunta? Tenho alguns, mas vou ser breve. Até para não criar problema com os meus parceiros, amigos. Assim, não precisa citar o nome, não, sabe? Isso pelo amor de Deus. Tranquilo. Isso de jeito nenhum. A gente assim, lida assim, com a vaidade. Não vamos nem chamar de vaidade, vamos chamar de personalidade. Acho que é mais leve. A personalidade do arquiteto nos projetos dele. Então, a gente procura entender, primeiro, o que o arquiteto quer. Desenvolver um projeto que atenda esse conceito, porém eu nunca deixo de pontuar e bater o pé onde a gente sabe que vai dar problema, tá? Porque, querendo ou não, no final é o meu nome que está lá, é a minha empresa que está executando. Se der algum problema, é a empresa que executou, você entendeu? E a gente não quer. Eu trabalho hoje com o risco zero de manutenção, tá? Eu não gosto, eu tenho fobia de manutenção. Então, eu gosto de fazer a coisa para que não dê problema. A manutenção periódica, ela vai existir sempre. Então, a limpeza, o ajuste, uma troca de rolamento, uma troca de acessório. Isso é uma manutenção periódica, isso sempre vai acontecer. Mas a questão de manutenções ocasionadas por problemas de projeto... Olha, uma coisa interessante é que o Trida tá me ligando. Opa, importante. Olha só, agora a gente vai ter o número do volume de aço, tá? Fala, Trida. Oi, Paulo, tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Cara, eu tô no meio de uma gravação sobre a obra do Calçadão de Osasco. A gente precisava do número de aço usado lá. Você teria para passar pra gente? Aproximadamente, um pouco mais de 400 toneladas, pelo que eu me lembre, cara. Eu não tenho certinho quanto foi, mas 400 e poucas toneladas. Ele tem 500 metros de comprimento, 8 de altura, 8 de largura. Tudo conformado em tubo. Tá, então, tranquilo. O Márcio já está ouvindo aqui, ele já passou todas essas informações. A gente precisava do volume de aço utilizado. Então, aproximadamente... uns 450 toneladas, mais ou menos. Pelo que eu me lembro. Aproximadamente 450 toneladas de aço. Isso. Ótimo, então, que bacana. Só faltava essa informação para deixar o episódio mais completo aqui. Beleza. E a hora que quiser gravar, a gente tá aqui. Não, vamos conversar sim, vamos falar, vamos bater um papo sim, Trida. Esse é um cara bom para falar. Esse tem bastante história também, interessante. Legal. Vamos para cima. Obrigado, viu, Trida? Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau. Olha que legal, então agora temos a informação completa. Legal. E aí, dando continuidade, né, sobre essas questões enfim, de manutenção, e eu diria que não é à toa que a sua empresa já está aí na
segunda geração. Então, há 33 anos, com parceiros de muitos anos e, graças a Deus, andando direitinho, né? E a pergunta era sobre alguma situação que teve, né? Que você fica... Tem algumas situações. Uma das coisas que a gente tem se deparado aí, hoje está muito na moda a questão do barrote. Então, painel de barrote, vertical, horizontal, tudo. Explica o que é um barrote para nossa audiência entender. Tá, barrote são aqueles tubos, no meu caso, de alumínio, né? Então, faz a montagem de painéis com tubos de alumínio na vertical ou na horizontal, de determinada dimensão, da largura, profundidade, espaçamento. Então, isso na arquitetura está super usual. Muito conhecido como... Você pode substituir a palavra por brises? Brise, pode ser um brise. Porque sim, o brise... Até para facilitar um pouco o entendimento das pessoas. Eu acho que dá para entender melhor como um brise, tá certo. Só que é um material super bacana, é uma coisa que ajuda até na questão solar, né? Então quebra um pouco a entrada de luz, ajuda no consumo de energia de ar-condicionado, tudo mais. Porém, uma coisa engraçada é assim, às vezes eu já tive alguns projetos onde o pessoal tem lá a fachada pele de vidro e resolve fazer esses brises na frente, encostado no vidro. Tudo bem, e a manutenção de limpeza desse vidro? Amanhã depois tem uma quebra de vidro, como é que você troca esse vidro? Então, tudo isso fica depois para quem? Para quem forneceu se virar. Você entendeu? Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que, junto, explicar os problemas, explicar que isso vai dar dor de cabeça amanhã para o condomínio. Você entendeu? Amanhã, daqui 5, 10 anos, eles podem nem ter meu contato ou, né, uma outra administradora, acabar tendo o problema e tendo que resolver. Pô, você imagina, vai ficar na mão, às vezes vai ter um custo muito mais oneroso de manutenção. Você entendeu? Porque vai ter que desmontar toda uma estrutura para trocar um vidro. Mas isso é possível resolver em projeto? Por exemplo, quando a gente está falando, né, se o arquiteto, o escritório de arquitetura te dá essa abertura, vamos tentar resolver isso em projeto, existe a possibilidade ou geralmente você já pega o projeto ali, enfim, não tem mais como mexer? Não, existe. Porque às vezes, de repente, essa questão de espaçamento ali, mas aí você pode... mexer um pouco na questão estética, entende? Então, como que funciona isso no dia a dia, assim? Como que resolve? Assim, é muito raro o caso que você não tem abertura para dar o pitaco. Né? Como a gente que vai executar e a gente que tem que dar a garantia, a gente costuma ter esse espaço. Claro, tentando ao máximo não mudar o conceito do projeto. Isso é fundamental. Sim. Senão você acaba até ofendendo o arquiteto ou a construtora. Criar uma situação que amanhã depois te deixe em maus lençóis também não é vantajoso para ninguém. Muito menos para a construtora, para o arquiteto. Então a gente costuma ter sim essa abertura. Diria que eu nunca tive nenhuma situação onde eu não pude dar a minha opinião e que a gente não se acertou. A importância de projeto, eu sou um cara que defende muito o projeto. Eu acho que o projeto é um período que você precisa realmente se dedicar demais. A gente tem um departamento técnico lá, com um engenheiro e uma outra pessoa que está também já se formando em engenharia, que eles trabalham muito firme na parte de projeto, muito detalhado, questão de compatibilização, você entendeu? Porque toda essa ideia que vem do projeto de arquitetura, ela precisa ser compatibilizada entre os materiais. Então você precisa que isso no final fique uma coisa harmoniosa e que tenha vedação, que tenha acústica, que tenha tudo isso. E o projeto é o ponto onde você vai pensar em todas essas interferências. Você entendeu? Então eu sou um defensor número 1 de projeto. Eu acho que a China é o que é na construção, porque tem obra que ela perde muito mais tempo em projeto do que execução da obra. Entendeu? A importância de investir mais tempo em projetos. Né? Teve um hospital lá que fizeram em 3 meses que foram 2 anos de projeto. Então, por quê? Porque a hora que começou a fazer já estava tudo pensado, os problemas estavam resolvidos. Né? É uma cultura que a gente ainda não tem. Aqui no Brasil é difícil. Tá? Eu vejo muita obra que começa, que é um projeto, que o resultado final, não tem mais nada a ver com o projeto. Porque você vai inventando, você tem que fazer tantas adaptações ali durante a execução, enfim, que acaba perdendo ali a originalidade daquilo que foi pensado
né, para execução, enfim. Perfeito. Principalmente obras menores, tá? Claro que obras grandes, muita gente envolvida, o custo, então preocupa mais. Mas se você falar em obra de pequeno porte, putz, projeto é uma coisa que o pessoal nem dá atenção. Quando vê alguém cobrar projeto, acha que é dinheiro jogado fora. Que nem eu falei, eu tenho um departamento de projeto que perde tempo, custa dinheiro, tudo mais. É difícil o pessoal valorizar. É difícil. Então igual consultoria, né? Igual você pega empresa de consultoria, né? Enfim, eu vivi isso aqui. Sim. Que eu peguei um projeto bastante importante, enfim, de uma multinacional, e para mim só era viável se eu tivesse uma inteligência de execução. Sim. Então o que eu fiz? Eu falei, peraí, então contratei uma empresa de consultoria em projetos e processos. Eu consegui, de fato, tornar aquilo viável, porque eu falei, não, peraí, eu preciso ter inteligência na execução, criar processos, né, que tornasse tudo aquilo o mais assertivo, que me desse velocidade para que aquilo de fato fosse viável. Então, até eu queria trazer esse ponto, a importância também de investir, né, nessas empresas de gestão de projetos e processos, porque isso também faz uma diferença absurda, né? Total. E eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Vamos lá. Melhor, mais duas que veio da internet aqui. Deixa eu ver aqui. Essa daqui eu acho bem simples de responder, eu acredito. Eu sou de obras e tenho muito mais facilidade para trabalhar com arquitetos que atuam muito, ou seja, que vão nas obras, que eles, de certa forma, eles entendem o dia a dia, e enfim, então não tem muito aquela coisa de projetar, sabe, projetar de uma forma que vão criar problema para manutenção. Eu queria que você falasse um pouquinho o seu dia a dia, né? Assim, vocês pegam situações que você, peraí, como que a pessoa pensou na manutenção, enfim, dessa obra de arte, desse projeto, enfim. Sim. São dois mundos totalmente diferentes. O arquiteto que participa de obra, que vai na obra, que vê a execução, é um. Ou aquele arquiteto que faz o projeto, ou que às vezes vende o projeto. Não vou nem culpar o arquiteto, tá? Às vezes o próprio cliente quer comprar o projeto, o arquiteto entregou, acabou a parte do arquiteto. Eu não sou muito fã disso, porque realmente fica muito mais difícil a realização do serviço, o desenvolvimento do produto. O arquiteto, é importante que o arquiteto acompanhe a execução do projeto. Muito. Assim, eu acho super importante o arquiteto junto, acompanhando, ajudando a resolver os problemas, ajudando em que sentido? Nos orientando também, dentre as opções de solução do problema, ele falar o que ele acha mais viável, o que ele acha mais pertinente, o que ele acha que realmente vai casar mais com o projeto dele. Porque senão a gente acaba assumindo um monte de responsabilidade, chega na hora do resultado final, é fácil virar e falar, vocês mudaram tudo isso, não tem nada a ver com o que eu queria. Isso na cabeça do arquiteto ou do cliente que seja. Para a gente é uma responsabilidade difícil de assumir, você entendeu? A gente não está lá desenvolvendo a arquitetura, a gente está desenvolvendo o produto, o sistema. Então, isso sem dúvida. Eu sou a favor de que tinha que ter uma regra, e o arquiteto tinha que estar lá e bater o cartão lá uma vez por semana, pelo menos na obra, vendo como é que a coisa está rolando. Para entender ali as dificuldades do dia a dia, enfim. Com certeza. E aí eu tenho outra pergunta. Sou de obra e gostaria de me especializar mais em alumínio, né? Onde eu busco, onde eu posso achar, né, enfim, um local para estudar mais e aprender mais sobre, enfim, alguma associação. O que você indica para essa pessoa? Bom, tem o que eu sei, é que o Senai tem alguns cursos voltados para a área, tanto de serralheiro quanto de desenho técnico, voltado para a esquadria. Existem alguns cursos promovidos pela AFEAL. A AFEAL é a Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadria, que faz um trabalho muito bacana aí desenvolvendo cursos, palestras, workshops, tudo para trazer essa informação pessoal. A cada 2 anos acontece a FESQUA,
O ano passado teve lá no Expo Imigrantes, foi maravilhosa, foi um evento assim, mudou o nível assim da penúltima para essa última que teve. O pulo foi enorme, assim, o volume de gente visitando, o nível dos estandes, foi realmente uma coisa muito bacana, que traz bastante informação também. Diria que o principal é isso, o Senai faz um trabalho bem bacana também. Não, bacana. Aí tem uma outra, queria me especializar mais em outras soluções ágeis, principalmente metálica. Bom, isso aqui, eu acho que essa parte metálica... Eu sugiro. O Trida é o cara. Pode ser o Trida, tem o CBCA também, o Instituto Osso Brasil, enfim, eles têm muitos materiais, promovem concursos, enfim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o mercado, antes da gente encerrar? Paulo, eu tenho mais uma última pergunta para você. Tá? Não, fica à vontade. Eu, na verdade, que eu falei também, eu sou suspeito, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Já tive algumas experiências profissionais em outras áreas e entendi o seguinte, a gente tem que fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, porque fácil nada vai ser. Nada vai ser. Tudo dá trabalho. Tudo tem as suas dificuldades, umas mais, outras menos. Umas é o processo, o outro são as pessoas, o outro são os materiais. Então, o problema sempre vai existir. Então, eu aprendi uma lição que faça o que você gosta. Trabalhe com o que você goste. Se tiver o privilégio que eu tenho de trabalhar com as pessoas que eu gosto, aí você está feito. Isso é fundamental. Aí é fundamental. Então eu tenho um time que trabalha comigo, que eu sou apaixonado. A empresa tem 33 anos, eu tenho um funcionário que tem 32 anos de casa. Trabalho com meu pai já todos esses anos, né? Ele está lá tirando um pouquinho o pé, mas eu não deixo. Ele está querendo tirar o pé, só que eu não deixo, porque para mim a participação dele lá é fundamental. Ele é meu mentor, isso na vida, pessoal, profissional. Tem os parceiros que são também sensacionais. O arquiteto que fez o projeto do calçadão. Como que é o nome do arquiteto? Arquiteto Satil Tomita. Satil Tomita. Satil Tomita. É um cara, sim, é um paizão para mim, é uma referência. E outros clientes também. Uma curiosidade, eu não tenho vendedor na empresa. A gente não tem vendedor. Graças a Deus, todos os nossos clientes são ou clientes de carteira ou indicação. Isso mostra um pouquinho... Bem bacana. Qual é o nosso foco de trabalho. A gente nunca pensou em ser o maior. A gente procura ser um dos melhores. Isso é raro. Acho que isso é, de fato, bem raro no mercado. Acho que, Pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. E tem a gente aqui no ConstruiCast tem um quadro que é Convidado Convida. Você foi pego de surpresa. Quem você gostaria de ver aqui, de ouvir a pessoa falando um pouco da carreira, enfim, um pouco do que ela desenvolve para o mercado, das soluções? Você pode citar 2 nomes. Olha... Enfim. Já falamos dos 2 aqui que eu acho que seria interessante. O Satil é um arquiteto que tem muita história, tem muito projeto bacana, muita experiência, tem muita bagagem. E o que você mais admira nele como profissional, como pessoa? Eu acho que além da criatividade, a participação. Ele é um cara participativo, ele é um cara que está lá junto do cliente, do fornecedor, está lá para resolver. Ele te liga às 8 horas da noite, de sábado, ele está lá para resolver. É um cara que está lá para... Não sei se financeiramente ele precisa de... Mas você vê que ele gosta do que ele faz. Então isso quem está do lado dele no trabalho é motivador. Então... Sabe que me chama bastante atenção? Geralmente a gente enxerga no outro aquilo que somos. Opa. Né? E é muito importante. Acho que isso mostra que ele é bastante acessível. Convida ele com aquela câmera. Satil Tomita, vem pra cá, vem falar um pouquinho das tuas experiências aí de vida profissional. Então é isso, o ConstruiCast é um canal para unir, né, toda a cadeia de engenharia, arquitetura e, enfim, profissionais de obra no geral. Tem mais alguém que você gostaria de ver aqui? O próprio Trida é um cara também que tem bastante história, tem umas obras sensacionais, faz umas coisas malucas, trabalha bastante com uns arquitetos bem criativos e é um cara também que eu acho que tem bastante história bacana para contar. Não, o Trida já está convidado, a gente já está intimado. Já está intimado, a gente já tá tratando aí da agenda para ele vir aqui falar um pouco aí da trajetória
dele, né, no mercado, e como que ele desenvolve projetos tão rápidos assim, então, como executa, na verdade. Sim. Né? E antes da gente encerrar, eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, porque acho que quem ficou até o final, tenho certeza que aprendeu muito aqui com esse bate-papo. Paulo, eu queria primeiro agradecer você a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. É um trabalho que a gente sofre às vezes um pouco na questão da valorização. Em que sentido? Justamente voltando, projeto, acompanhamento, preocupação, execução. A parte de esquadria de alumínio, a gente brinca que o pessoal se preocupa se o piso é o mármore, se a torneira é a de marca. A esquadria de alumínio, pouca gente pergunta quem forneceu as esquadrias. Isso é raro. A gente tem uma estrutura de fábrica lá bem bacana. Pergunta quantos clientes vão lá ver aonde a esquadria vai ser feita. Não tá. Então, a gente sabe às vezes de algumas concorrências desleais, de gente que às vezes mal tem estrutura, mas está lá concorrendo e o cliente não presta atenção, não se atenta nisso. Então, assim, esse espaço que você está me dando para poder falar um pouquinho disso é muito bacana, é muito importante para que o pessoal que esteja assistindo possa entender um pouquinho dos bastidores da fabricação da esquadria, o que envolve tudo isso. E a responsabilidade, né? Você vê, a gente tem lá quase 4 mil metros, tem quase 4 mil metros de estrutura, 3 mil metros quadrados coberto, com vidro pesado, tudo. Tá lá, imagina a responsabilidade disso. Imagina você colocar para qualquer um fazer de qualquer jeito. Deus o livre. Não, isso inclusive reflete no produto final que aqueles clientes recebem. Sim. Então, minha consideração é agradecer esse espaço que você me deu aqui, que fiquei muito grato. Não, bacana. E esse espaço, na verdade, é o que eu falei, é para unir toda a cadeia da construção. E eu tenho certeza que, assim, né, como você, que não é engenheiro, não é arquiteto, está aqui, esse espaço também é para outras pessoas que, assim como você, tem aí trazido soluções para o setor da construção, arquitetura e engenharia. Mais uma vez, obrigado. E quem está ouvindo, dá lá seu like pelas plataformas de áudio. Quem está pelas plataformas de vídeo, curtam, compartilhem nossos conteúdos, comentem de onde você está falando e o que você aprendeu, o que você contribui para o mercado. Isso é muito importante para a evolução e para o crescimento do nosso canal. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro. Márcio, naquela câmera lá. Tchau, gente. Obrigado.